Olá, boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos a mais um bloco, mais um período aí do nosso Encontro Nacional de Laboratórios de Inovação do Poder Judiciário, uma realização do Conselho Nacional de Justiça, do Superior Tribunal de Justiça, do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, da Seção Judiciária de São Paulo e do Judiciário Exponencial. Temos muito orgulho de estar participando dessa jornada de inovação que está mobilizando o Poder Judiciário como um todo. Além dos inúmeros cases, as inúmeras apresentações de conteúdo acontecendo neste palco, que começou na segunda-feira e vai até amanhã, temos a nossa plataforma virtual com os estandes, são um pavilhão só de laboratórios de inovação, praticamente são 20 estandes de laboratórios, temos o pavilhão das empresas apoiadores. E aí, nesse momento, já agradeço o apoio da Red Hat, Microsoft, RW3 e Vsoft, e também das instituições de justiça. Lembrando a todos que esse pavilhão dos laboratórios também permanecerá para o ExpoJude, que será um evento que se realizará de 22 a 24 de junho. Eu vou rodar a vinheta do ExpoJude, por favor, que é o Congresso de Direito, Tecnologia e Inovação para o Sistema de Justiça. É uma programação incrível, com muitas experiências, muita coisa diferente. Ela foi uma experiência pensada para trazer realmente um posicionamento importante sobre a ressignificação digital. Ou seja, tu vai encontrar uma experiência completamente diferente do que tu já viu. Além dos keynotes, teremos debate, painelistas, o Alexandre Zavaga, que vai participar desse painel, estará junto com o Joshua Walker, ajudou no convite, muito obrigado. Teremos vários magistrados, vários servidores, mas participando com um debate, trazendo essa experiência externa, essa visão sobre transformação digital, sobre a nova economia, sobre inteligência artificial, sobre o futuro da educação, as edutech, sobre moonshot. É realmente um planejamento de uma programação diferente para trazer uma grande experiência para todos. Além disso, teremos um pavilhão de startups, Lawtechs, Legaltechs, pavilhão das instituições de justiça, temos mais de 30 instituições já confirmadas, além dos laboratórios, além das empresas, ou seja, uma programação muito intensa. Eu vou aproveitar esse minutinho também para divulgar o Prêmio de Inovação, que será entregue em outubro, na segunda edição deste ano do ExpoJude, a quinta edição do Expo. Roda a vinheta do prêmio para falar sobre as categorias, para que todo mundo saiba como se inscrever e por onde entender como que vai funcionar o Prêmio de Inovação Judiciária Social. É isso aí, quem tiver mais dúvidas, quem quiser mais informações, contate pelo chat, contate pelas nossas redes sociais ou pelo e-mail contato@judiciarioexponencial.com.
14 horas em ponto, vamos iniciar então o primeiro painel dessa tarde para tratar do tema inovação e UX. Temos os nossos convidados, Alexandre Zavaglia Coelho, professor, advogado, especialista em tecnologia e ciência de dados. Obrigado pela presença mais uma vez, Alexandre, boa tarde. Tudo bem? Grande prazer estar aqui nesse evento maravilhoso, sou um grande fã dos laboratórios de inovação, então um prazer muito grande poder discutir aqui esses temas com vocês. Muito bom, obrigado. Gabriela Martins, que é coordenadora do Lab.mg. Boa tarde, Gabriela, bem-vinda. Boa tarde, é um prazer estar aqui também, junto com tantos laboratórios, conversando sobre inovação com vocês. Obrigado. A Olívia Freitas, doutora e mestre em estudos de linguagem pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, professora do IDP Brasília e professora convidada da ESA ou ABDF. Boa tarde, Olívia. Boa tarde, muito obrigada. É um prazer estar aqui com vocês e suscitar essa discussão de inovação que é tão importante para o direito. Muito legal. E para moderar esse incrível painel, Cristiane Conde, juíza federal da Justiça Federal do Espírito Santo. Seja muito bem-vinda novamente, doutora Cristiane. Muito obrigado pela parceria, parabéns pelo laboratório, pelo case, pelo chatbot, pela Ju. E vamos embora para mais uma tarde cheia de conteúdo. Cristiane, está tudo contigo. Boa tarde, Piccoli. Boa tarde a todas e todos que nos ouvem agora. O nosso tema, ele é bem instigante. Eu estou aqui moderando, acho que mais para aprender mesmo. A gente já teve uma experiência prática, mas é sempre bom ouvir e se aperfeiçoar. Então, sem maiores delongas, eu vou passar a palavra, como nós acordamos anteriormente, ao professor Alexandre, para iniciar, né, a sua fala. Tudo bem, muito obrigado, Cristiane. Mais uma vez, digo, é um prazer estar aqui com vocês, com a Gabriela, também com a Olívia, para a gente explicar, né, nossa ideia aqui é um bate-papo rápido, para a gente poder, depois, né, com perguntas e discussões, discutir os temas. Vocês, a hora que tiver minha tela certa aí, vocês me avisam. Tá, deu okay. certo aí? Vocês estão chegando? Tudo certo. Então, é uma fala rápida de algumas telas, né, mas não dá para a gente falar de questões visuais, de experiência do usuário, de interface, né, sem a gente mostrar alguns conceitos. A gente está numa discussão até agora, acontecendo essa semana, né, o que é o legal design, o que é o visual law, né, então a gente, para contextualizar até a importância dos laboratórios de inovação como o melhor caminho para tudo isso acontecer, né, o design, na verdade, está acima das metodologias, né, muita gente fala que legal design é o design thinking no direito, não é, né, o design thinking é uma metodologia, assim como o Scrum, Agile, Canvas e várias outras aí, né, então o design está acima disso, o design é um ambiente de solução de problemas, né. E a gente tem, né, o design de sistemas, como agora nós estamos vendo aqui toda a criação do PJE, né, como é que a gente cria o sistema e agora os microserviços, a gente já fala sobre isso, design de organização, né, design de serviços, design de produtos, então a própria criação dos laboratórios dentro do judiciário, né, é um design da própria organização, como é que ela está se comportando, e na última camada a gente tem o design da informação, como é que a gente entrega, né, e aí o que a gente foi aprendendo no tempo, né, que independente da metodologia, todos os projetos que a gente participa de legal design tem 4 fases. A primeira é onde estão os dados, o que eu preciso de informação. A segunda, como é que a gente padroniza essa informação. A terceira, o que a gente faz com isso. E na quarta, como é que a gente entrega, num papel, num sistema, a gente vai usar ou não elementos visuais. Então, a outra confusão que a gente tem visto, né, que legal design e visual law são as mesmas coisas, e não são, né, o visual law, ela é uma das camadas do projeto de legal design, lá no final, dentro do ambiente de design da informação. Então, a partir disso, né, vamos ver alguns casos práticos aqui para a gente entender como isso tem funcionado. Então, a PGFN tive a oportunidade de acompanhar a criação desde o primeiro laboratório de jurimetria, né, e a partir do trabalho lá desse laboratório, eles começaram a entender quanto custa, né, um processo judicial, e daí começaram a entender que custava, né, junto com o IPEA, R$25 mil, um processo judicial, e começaram a discutir, mas se custa isso, né, tudo que a gente cobrar abaixo disso, nós não estamos ganhando nada, ainda estamos pagando, o Estado está pagando, né, para cobrar, né, e começar, a partir da organização das informações, de entender realmente o problema, a discutir uma mudança na legislação, né, e na orientação interna, para não mais judicializar abaixo desse valor.
e depois isso foi crescendo, se não me engano, alguns temas está até em R$1 milhão agora, mas o que é o mais importante, né? Primeiro que tudo isso veio da organização da informação. Segundo, que esse projeto gerou, num primeiro momento, 400% de aumento da arrecadação, e depois, hoje, né, segundo o Dr. Manuel, que está aqui na foto, está em 600% o aumento da arrecadação, quer dizer, não cobrando judicialmente, utilizando outras técnicas, como negativação, etc. Então, veja, isso aqui é um projeto de design, né, entender o problema, como é que a gente, né, organiza as informações de forma correta, como é que a gente pensa diferente como resolver um problema, e depois, lá na frente, qual que é o resultado, né? Então, o design sempre está preocupado em qual é o resultado do que a gente está fazendo, né? Um outro caso aqui interessante, que é do setor privado, né, mas para a gente entender, porque também tem impacto no judiciário, eles entenderam aqui, o Mercado Livre, né, que 40% das pessoas, em média, entravam na justiça sem falar com eles, né? Então, qual que era o problema aqui? Poxa, precisamos trazer as pessoas para cá antes de elas entrarem na justiça. Segundo, trazer para onde, né? Isso é um caso conhecido, mas o mais importante é entender esse conceito, né? Então, como trazer? Aí eles começaram a utilizar elementos visuais, nesse caso vídeos, né? Vídeos que ficaram super famosos, vem para cá, não briga com a gente, e trazer para onde? Trazer para o consumidor.gov, né? Então, esse projeto conseguiu atrair 30 mil pessoas para o consumidor.gov, e dessas 30 mil, só 1% entrou na justiça. Então, um projeto com uma taxa de desjudicialização gigantesca, né? Então, veja, isso aqui é o legal design. Entender o problema, tratar a informação, né, entender o que fazer com isso, e depois quais são as formas de entregar essa informação e como é que a gente vai medir o resultado, né? Eu sou super fã e acompanho desde o primeiro dia aqui o IJUSP Lab também, Justiça Federal aqui de São Paulo, que está fazendo 4 anos agora, foi um dos motivos principais até desse evento como um todo, né, fiz parte do livro aqui, acompanho todo o trabalho, e ali também eles têm discutido, né, qual que é o projeto, um deles, né, dos vários, como é que é a vara judicial do futuro, né, a IVAR, e começaram a fazer o protótipo, discutir no ambiente multidisciplinar, tem o primeiro projeto agora efetivo, né, em Santos, né, como um teste aí desse trabalho que foi feito com muito cuidado ao longo dos anos, né, num ambiente totalmente colaborativo, e agora o CNJ, o que a gente tem visto, né, a gente passou por um momento todo de digitalização do judiciário, né, e agora a gente já tem o Código de Processo Civil, por exemplo, dentro de um workflow de tarefas do sistema, e a própria entrega, e aí que começa o UX, né, que é o User Experience, a experiência do usuário, a interface para o usuário, né, então, quer dizer, a prestação de serviços jurisdicionais está sendo entregue numa plataforma, não mais num papel, né, como era o projeto. Então, os atores estão se relacionando ali. Então, é lógico que, como toda inovação, foi um esforço muito grande para essa digitalização, né? E agora, nós estamos partindo para uma outra fase, que é a fase de ciência de dados, que é falar, poxa, agora a gente gerou um monte de dados aqui dentro. Então, nós vamos padronizar, né, essa informação para entender melhor os nossos problemas, alocar recursos e tal. E uma outra fase interessante aqui também, né, esse é um material disponibilizado pelo próprio CNJ, né, é uma nova fase de microserviços. Poxa, então o que a gente está vendo aqui? O diário oficial é muito despadronizado, então vamos pegar esse serviço e vamos criar um diário oficial único. O peticionamento está sendo difícil, então vamos trabalhar esse tema, né? Então, partindo para essa usabilidade, essa visão, né, do usuário, que é o objetivo do nosso papo aqui, como é que a partir de tudo isso, né, da observação, a gente vai começar a melhorar também, né, em relação aos sistemas, esses chamados microserviços, né, micro no sentido de pequenos serviços aí dentro dos sistemas, né, então aqui já né, essa questão aí da evolução do PJE e tal, e depois a gente entra na camada final, a gente combinou aqui uns 10 minutinhos aqui só para a gente trazer os temas, né, para poder discutir com vocês. Na camada final, então, a gente tem o Visual Law, então isso que é importante entender, né? O Legal Design é o todo, né? Desde a observação, organização da informação, o que a gente faz, como é que a gente resolve o problema, e na última camada ali que está o design da informação, né? Como é que a gente faz isso. E aí, todo esse nosso trabalho aí, eu tive a oportunidade de trazer esse tema para o Brasil, né, a primeira vez, primeiro curso, primeiro paper, né, e isso vocês têm acompanhado, tomou uma dimensão nacional, né, inclusive o CNJ utilizando aqui o conceito que a gente vai trazer, do Visual Law como uma sub-área do Legal Design, né, e a gente tem que ter uma preocupação também, eu tenho visto, né, de falar, o Legal Design simplifica o direito. Não, o direito é direito, né, o conteúdo é o conteúdo. O Visual Law, ele tem que ser utilizado, né, com a técnica correta e a maneira correta, e já vou mostrar uns casos aqui. Então, aqui o Tribunal de Justiça também do Rio Grande do Sul, soltando uma normativa, hoje saíram, né, das juntas comerciais aqui de São Paulo, incentivando o Visual Law, então realmente tem tomado uma dimensão nacional. Essa aqui é uma pesquisa recente do Visual Law, né, liderado pelo Bernardo Azevedo,
falando justamente, né, dessa visão dos magistrados da Justiça Federal de argumentação genérica, redação prolixa, número excessivo de páginas, também, né, já que discutindo uma parte de linguagem, a Olivia vai falar bastante sobre isso, né, e aceitando já alguns elementos visuais, desde que com muito cuidado e moderação, né, já colocando alguns fluxogramas, gráficos, etc., né, mas o que a gente vê em outros países, inclusive para o judiciário? Isso aqui é um projeto lá do Legal Design Lab da Universidade de Stanford, que é voltado para acesso à justiça, né, as pessoas que tiveram problemas com desastres naturais, foi criado um aplicativo. Então, veja, o conteúdo é todo direito, né, feito em conjunto com o próprio judiciário, como é que a pessoa acessa, quais são os seus direitos, quais são os caminhos, né. Então, o design está muito além, né, de uma metodologia ou mesmo da parte visual, é toda a resolução de um problema, que nesse caso aqui as pessoas acessarem o seu direito nesse momento, né. Esse aqui é um caso do Ministério Público lá do Rio de Janeiro, também ficou famoso, né, porque era uma ação civil pública de mais de 1000 páginas, e veja, isso aqui trouxe clareza para o magistrado, qual era o caminho, quais são os contratos, então é um guia, né, para a gente entender. Então vocês vejam, tem muita discussão também se o Visual Law vai acabar com o conteúdo do direito, não é esse o objetivo, e o Visual Law nem se trata isso, né, a gente está falando aqui de semiótica, e semiótica, ela nunca entra na área técnica da ciência que ela está se relacionando, ela é uma ciência de representação, né, como é que a gente representa essas questões de uma maneira que as pessoas vão entender, mas o conteúdo é direito, né, então tem alguns sofismas aí nessas discussões que têm acontecido essas semanas, né, e o objetivo aqui não é simplificar o direito é direito, e muitas vezes ele é complexo, né, mas simplificar, especialmente a forma quando a gente fala com pessoas que não são da área do direito, né, então a gente tem feito alguns projetos, isso aqui é uma política de procurações dentro de uma empresa, então ela aceita, né, mais elementos visuais, ela era assim, passou a ser assim, né, porque segue uma linha da empresa, são pessoas que não são da área do direito, né, isso aqui também é uma política interna de uso de rede, de uma grande empresa de combustível aqui do Brasil, né, então ela era dessa maneira e ficou assim. Então a gente aqui no Brasil também gosta muito sempre de falar de petição, de sentença, mas são milhares e milhares de documentos que têm conteúdo jurídico e que podem trazer, né, todo esse acesso à justiça e essa efetividade na comunicação. Petições a gente tem feito bastante também, mas aí eu acredito que já é algo que a gente tem que tomar muito cuidado, né, muitas vezes a gente está fazendo muito mais o design do texto, com poucas cores, né, isso aqui para um grande banco a gente fez, então veja, muito mais o design da informação, né, de uma forma bem organizada, mas ainda muito técnica, né, porque até a gente brinca, né, no direito que a gente quer destacar, a gente escreve pequenininho, e os designers falam, olha, se você quer destacar, você tem que deixar um espaço em branco do lado, né, então é um ambiente muito multidisciplinar, né, a gente tem feito várias petições. Esses uns trabalhos que a gente fez com a Infam, né, uns ensaios aí de o que seria uma síntese, um resumo da sentença, audiência virtual. Esse é um projeto que a gente fez com o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que está lançando seu laboratório, do Justiça Multiportas, né, que são vários canais com informações que estavam em vários lugares, então a gente ajudou a compilar, esse é um guia para o cidadão, então, juizado especial, violência doméstica, infância e juventude, né, quais são as portas que o cidadão pode chegar até a justiça. Semana passada a gente fez um trabalho muito legal com o Tribunal de Justiça do Distrito Federal, essa é uma das páginas, né, são várias, mais esquemáticas de como é que funciona o juizado de pequenas causas, né, mas o mais importante que eu queria deixar aqui como recado, né, como primeira intervenção, primeiro é esse caminho, né, que a gente tem que percorrer, e a parte visual ou de usabilidade de um sistema ou de relacionamento com esse cliente, né, ele requer a gente ter esse olhar do projeto como um todo, né, que problema a gente está solucionando. O segundo é que é um ambiente totalmente multidisciplinar, né, a gente se relaciona com estatísticos, matemáticos, pessoal de tecnologia, inteligência artificial, designers, jornalistas, né, e por isso que eu acredito que os laboratórios de inovação são o melhor ambiente, né, para isso acontecer, porque o próprio magistrado não tem estrutura para fazer uma grande pesquisa de dados ou para fazer um material gráfico, né, porque requer também um olhar desse profissional que é de design, né, nós somos da área do direito, então, por mais que a gente tenha ideia tudo, né, para fazer algo relevante, o ideal é que a gente se relacione com as pessoas corretas, né, e que tenha esse conhecimento das próprias áreas. Então, eu sempre defendi isso aí há muitos anos, né, que é como é que a gente
cria um ambiente, e isso também, né, no setor privado, mas como é que a gente cria um ambiente que possa prestar serviço internamente, né? Porque aí o magistrado fala, olha, eu preciso de tal informação, então esse laboratório vai ajudar a compilar e organizar, eu preciso de tal elemento visual aqui para uma campanha, ou para, vamos pensar aqui um padrão, né, por exemplo, de síntese da sentença institucionalmente, né, e como é que esse laboratório pode ajudar. Então, realmente, os laboratórios de inovação são o ambiente ideal para a gente gerar essa multidisciplinaridade, trazer esses profissionais das outras áreas, de linguagem também, né, e poder prestar esse serviço interno, né, para os diferentes magistrados, para os diferentes setores da justiça, e aí minha satisfação de acompanhar todo esse movimento, desde o JuspLab, e ver tudo isso acontecendo, porque, de fato, é tudo que a gente sempre acreditou. Muito bom, muito bom. Como diz a minha colega Luciana Ortiz, que já está aqui nos assistindo. Boa tarde, Lu, estou te vendo aí. Ela falou, Alexandre, você é o grande responsável pelo início do movimento do Visual Law no Brasil. E a gente teve a certeza disso pela própria fala, né, tão segura e mostrando para a gente o que tem de mais importante aí em matéria. Olha, então só para fazer justiça, Cristiane, a Luciana também, porque a Luciana me convidou para falar no Fonage, quando eu tinha trazido o tema para o Brasil, e a partir do Fonage, que o Marco Bruno ficou sabendo do tema, criou aquele primeiro documento, e aí que é o primeiro curso na Infam, então todo esse movimento também no judiciário tem a mão da doutora Luciana aí. Sim, doutor Marco Bruno também, meu queridíssimo, o mandado dele já está em todas as sessões judiciárias do Brasil, todo mundo querendo replicar e absorver ali aquele conhecimento. Essa é que é a função, né, do laboratório, como bem abordada, é o ambiente melhor para tudo isso acontecer mesmo. Bom, então, sem maiores delongas, vamos passar para a Gabriela. Agora, vamos ouvi-la. Gabriela, que é coordenadora do Lab MG. Boa tarde, pessoal. Vou só compartilhar minha tela aqui com vocês. Então, eu sou Gabriela, eu hoje sou diretora central de inovação na Secretaria de Planejamento e responsável pela coordenação do Lab MG pelo lado da Secretaria de Planejamento. O Lab, ele é uma iniciativa conjunta, então ele é compartilhada, a coordenação é compartilhada entre a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, que é a CEPLAG, e a Fundação João Pinheiro, e ele foi instituído por meio da portaria conjunta da CEPLAG de número 38, em setembro do ano passado. E aí o Lab, ele nasce muito de uma crença, né, de que a inovação é fundamental para o setor público e que os desafios eles podem ser resolvidos de maneira diferente. Então, muito de um incômodo com a forma com que a gente tradicionalmente tratava os desafios e os problemas na administração pública e da intenção de disseminar mais a inovação e utilizar métodos, ferramentas de inovação para que a gente conseguisse tentar resolver esses problemas de uma forma diferente. Então, mediante isso, o que a gente faz? A gente tem duas grandes frentes de atuação hoje. Então, a gente tanto resolve problemas inovadores, a gente tanto executa projetos inovadores para a resolução de desafios públicos, quanto a gente dissemina cultura de inovação. Então, a gente atende os órgãos que compõem o governo do Estado e, às vezes, outros municípios e outros entes da federação, com o objetivo tanto de ajudá-los a resolver problemas que eles trazem para a gente utiliza os nossos métodos e ferramentas para conseguir solucionar e pensar soluções, quanto para disseminar a cultura da inovação, através dos métodos, das ferramentas e das abordagens que a gente tem utilizado para resolver os nossos problemas. Então, a gente tem uma carteira de projetos, a gente hoje executa projetos dentro de frentes de transformação de serviços, de melhoria de processos, é muito importante falar isso, né? Então, assim, embora a gente utilize bases de inovação, design thinking está sempre dentro do que a gente conversa, design de serviços, a gente não deixa de utilizar abordagens mais tradicionais, então a gente utiliza BPM, a gente executa projetos mais tradicionais de melhoria de processos, a gente trabalha com cocriação de soluções, a gente faz testes de usabilidade e a gente trabalha também com pesquisas de experiência do usuário. E aí, quais são os nossos valores? Os nossos valores, eles estão muito alinhados com essas premissas da inovação, e aí a gente tem como valores o foco no usuário, então é essencial que a gente tenha empatia com o nosso público-alvo, né? Ele é ali o maior e melhor interessado em tudo que a gente faz. Então, tudo que a gente faz é muito voltado para poder entender as necessidades do usuário e poder tentar, de fato, pensar soluções que satisfaçam essas necessidades. Então, tudo que a gente gera de valor tem como foco a melhoria da experiência do usuário, a conexão. Então, a gente constrói inovação com a participação de diversos atores, a gente está sempre em contato com outros laboratórios, com outros estados, atores públicos e privados, para que a gente consiga, de fato, construir um ecossistema propício para a inovação. Agilidade.
A gente é ágil e adaptável, então a gente não tem problema em errar, a gente só tem que errar rápido para a gente conseguir aprender com os nossos erros e continuar inovando cada vez mais rápido. Então, uma base muito forte de tudo que a gente faz é a experimentação, a gente testa muitas coisas e a gente aprende fazendo. E a colaboração, então a gente está o tempo inteiro trabalhando em parceria com outros atores, a gente está o tempo inteiro co-criando soluções junto com os atores, com os demandantes. A gente tem também premissas de interação, interdisciplinaridade e criatividade para que a gente consiga entregar resultados de qualidade para o setor público. E aí a gente vai falar um pouquinho mais hoje sobre o foco no usuário, que o objetivo é a gente conversar mais sobre a experiência do usuário, então eu trouxe e enfatizei aqui o foco no usuário, que é o que a gente vai conversar daqui em diante. E o que é a experiência do usuário, né? A gente fala muito de experiência do usuário, mas o que é a experiência do usuário? Então, quando a gente cria ou melhora um serviço, a gente executa uma série de etapas que a gente chama de desenho ou design desse serviço. E para isso, a gente precisa envolver e ouvir os usuários. É fundamental esse envolvimento e esse contato com os usuários para que a gente consiga pensar serviços que, de fato, gerem valor para esses usuários. Só o usuário sabe sobre as suas próprias necessidades, desejos, dores e frustrações. Então, a gente precisa ouvir, estar perto desses usuários para que a gente consiga desenhar serviços ou melhorar serviços que, de fato, atendam a essas necessidades. Isso não era muito comum na administração pública, né? A gente estava muito acostumada a presumir as coisas a partir de algumas premissas, de coisas que nós, enquanto gestores públicos, imaginávamos de uma forma até um pouco arrogante, partindo de pressupostos a partir do que a gente esperava do comportamento do usuário, e aí a gente rompe com isso, e agora, sim, envolver e ouvir o usuário passa a ser essencial para que a gente consiga não mais presumir, mas sim, de fato, saber o que o usuário espera, o que o usuário sofre, o que o usuário gostaria e como que o usuário gostaria de interagir com a gente. E para isso, a gente precisa estruturar métodos de pesquisa. E aí, hoje no laboratório, a gente tem uma série, um arcabouço de técnicas que a gente utiliza para poder estruturar os nossos métodos de pesquisa. Então, a gente faz entrevistas, observação em contexto, testes de usabilidade, o teste AB, que é aquele teste em que você compara o comportamento do usuário em duas interfaces diferentes para você conseguir entender se, de fato, a expectativa no desenvolvimento de uma nova interface foi atingida, abordagem analítica e o card sorting. Isso é muito importante porque aí a gente consegue entender, e como eu disse, né, a gente rompe com aquele paradigma da suposição. Então, a gente não mais imagina o que o usuário pensa, a gente não mais imagina o que o usuário gostaria, a gente não mais supõe que foi que o usuário está sofrendo, e, de fato, a gente vai pesquisar, entender e estruturar métodos quantitativos e qualitativos para embasar o nosso entendimento, para embasar as etapas que a gente vai poder executar para poder transformar ou criar um serviço. E aí a gente lançou agora, está fresquinho, tem um mês, o nosso livro de pesquisa de experiência do usuário e aplicação da gestão pública, em que a gente discute esses métodos, essas abordagens, a aplicabilidade e a importância dessas pesquisas para que a gente consiga desenhar serviços e executar projetos cada vez com maior foco no usuário, para que, de fato, o foco no usuário não vire só uma palavrinha bonita da moda que está todo mundo falando, e a gente consiga utilizar as ferramentas, os métodos de forma adequada para conseguir trazer a experiência do usuário para tudo aquilo que a gente executa quando a gente está falando de design de serviços e de solução de problemas e desafios públicos. E aí eu trouxe rapidinho um case só, que é o de melhoria do acesso à documentação básica. A gente tinha um desafio, quem nos procurou foi a Secretaria de Desenvolvimento Social, e o desafio era facilitar o acesso à documentação básica. Documentação básica são as certidões, os documentos básicos, carteira de trabalho, carteira de identidade, certidão de nascimento, e aí o objetivo era facilitar o acesso à documentação básica pelos cidadãos dos municípios da Regional Teófilo Otoni, que é o município que está aqui mais localizado no norte, nordeste ali de Minas, para garantir que esses cidadãos tenham sua cidadania garantida. Então, a gente teve uma etapa de imersão. Nesse caso, a gente fez entrevistas e benchmarking. A gente conversou com os representantes do Comitê Gestor Estadual de Políticas de Erradicação do Subregistro de Nascimento e Ampliação do Acesso à Documentação Básica do Rio de Janeiro, e a gente entrevistou atores diversos. Então, a gente entrevistou tanto atores relacionados à Secretaria de Desenvolvimento Social, executores dos serviços, quanto representantes da população local e delegados regionais. Então, é importante que quando a gente vai mapear essas pessoas que a gente vai entrevistar e pensar com quem a gente vai conversar, a gente consiga casar esses públicos, né? Pessoas que executam, que entendem o problema da perspectiva da prestação do serviço, e os cidadãos, que são as pessoas de fato atingidas pela ponta, e as pessoas para quem a gente busca gerar valor quando a gente está prestando um serviço público. Aí aqui é só um exemplo de uma outra ferramenta que a gente utilizou, que é o jornal.
Esse jornal a gente usou nas discussões com os atores, quando a gente vai partir para as etapas de cocriação, para dar um contexto sobre o que tinha sido entendido, sobre o que a gente tinha descoberto nas análises até então. Então é muito legal perceber que tem várias aspas aqui nesse jornal, especialmente no jornalzinho do lado direito, e essas aspas, elas representam frases e falas que vieram diretamente das entrevistas. Então, isso é muito legal, que a gente fala muito da empatia, né? E eu acho que trazer falas dos usuários, trazer o que os usuários de fato se expressaram ao longo dessas etapas de imersão, é essencial para que a gente consiga gerar essa empatia, tangibilizar, personificar do que a gente está falando. A gente começa a dar nome para as queixas, né? A gente começa a dar nome e a trazer de forma tangível os problemas que a gente imaginava que a gente enfrentaria quando a gente fosse transformar o serviço. Depois a gente foi fazer uma oficina de cocriação, e aí a gente usa muito o design thinking, né? Então, a gente tem como uma das bases disso que a gente utiliza na nossa metodologia o design thinking. Então, a gente utilizou algumas ferramentas do design thinking, e aí a gente foi e executou, já foi um projeto que a gente fez à distância, a gente já estava em teletrabalho, então a gente já estava na pandemia, e aí a gente foi preencher o mapa do usuário, em que a gente identifica as dores e os ganhos e objetivos desse público-alvo que a gente quer atingir. Então, assim, quais são as frustrações dessas pessoas? Quais são os incômodos? Quais são as dores dessas pessoas? E o que elas esperam quando elas vão acessar esses serviços de prestação e de emissão de documentação básica? Aí, aqui, rapidinho, só o nosso mapinha de soluções, o nosso cardápio de ideias, o que a gente conseguiu enquanto ideia e sugestão de melhoria. Essas que estão em negrito são aquelas que a gente conseguiu, de fato, implementar. Então, a gente descobriu que a gente poderia realizar um agendamento prévio, não existia isso antes, facilitar o acesso gratuito aos serviços, não tinha transparência na prestação de serviço, então, às vezes, as cotas de gratuidade dos cartórios e a quantidade de células se esgotava, o cidadão se deslocava, chegava no cartório e descobria que não tinha célula ou não tinha mais direito à gratuidade pela cota. A gente também descobriu que era importante apoio aos cidadãos excluídos digitalmente e a criação e melhoria dos canais de comunicação para obtenção de informações. Então, assim, é um projeto em que a gente ouviu o usuário, em que a gente foi até a ponta, obviamente de forma remota, porque a gente já estava no contexto de pandemia, mas a gente conseguiu, no contato com o cidadão e no contato com as pessoas que executam esses serviços, considerando toda a cadeia de prestação desse serviço, cartório, delegacia, secretaria, a gente conseguiu identificar pontos de melhoria, a gente conseguiu implementar e a gente conseguiu garantir e atingir aquele desafio que a gente trouxe inicialmente, que era ampliar o acesso dessas pessoas à documentação básica, garantindo e fortalecendo a cidadania. Acho que era um pouco esse o recado que eu queria trazer. A gente está à disposição para conversar, a gente está sempre postando sobre os nossos projetos, sobre as nossas metodologias nas redes sociais. O nosso livro também está disponível na internet, é só entrar no nosso Instagram ou entrar no nosso Linktree, que vocês conseguem baixar o livro. E acho que é isso, qualquer coisa, estamos aí à disposição. Muito obrigada, Gabriela. Foi bastante elucidativo. Eu acho que a nossa experiência aqui no nosso laboratório, Inovares, que quando a gente criou o Fale com a Ju, veio justamente nesse sentido, né, de ouvir o usuário excluído digital, como ele entraria com uma ação judicial num processo eletrônico, ele sem acesso. Então, na época, a gente pensou justamente no chatbot através do WhatsApp, que é uma ferramenta bem mais acessível, né? As pessoas geralmente têm pelo menos um celular na família, então, e a gente teve que ouvir, até para mapear as perguntas e respostas. Então, para a gente poder fazer as respostas, a gente teve que ouvir quais eram as dores, né? Quais eram as informações que estavam sendo pedidas para a gente poder direcionar aí os chatbots. E acabou que a gente criou 3, porque um ficou só para auxílio emergencial, um ficou só para a questão do processamento do nosso sistema IPROC, e um ficou com informações gerais, porque as pessoas também ligavam para a justiça para saber tudo que é coisa, que não necessariamente tem a ver com a Justiça Federal, mas com outras justiças. Então, a gente já fez mais de 24 mil atendimentos. Então, isso para uma sessão pequena como Espírito Santo, 2 servidores apenas que a gente tinha para essa tarefa, a gente jamais conseguiria. Mas eu só quis trazer a experiência porque teve tudo a ver com essa experiência que você trouxe aqui para a gente. Né? Eu agradeço muito e daqui a pouco já tem perguntas aqui, passarei as perguntas, ok? Eu vou agora passar para a Olivia na sequência, para ela utilizar aí o tempo dela, nos brilhando aí com a sua, que é doutora e mestre em linguagem. Vamos lá, Olivia. Boa tarde, então, boa tarde a todos aqui presentes. Gostaria de agradecer, primeiramente,
ao juiz federal Caio Moisés de Lima, que me fez esse convite, e eu fiquei bastante honrada de poder falar para vocês nesse painel, principalmente porque eu acredito que todas as atividades, né, relacionadas com os laboratórios e com inovação, eles conseguem se efetivar muito melhor quando a gente trabalha a questão da linguagem. A gente sabe que o direito é muito arraigado com as terminologias da formalidade, né, da linguagem culta, o que e também tem uma técnica de linguagem que é própria da área, o que é muito natural, porque, de certa forma, todas as áreas de conhecimento, elas têm uma terminologia, um vocábulo, né, que é próprio. Contudo, o direito, ele tem um hábitos, que é a sua estrutura, a sua forma, o seu ritual, a forma de organização, que é muito mais explícita em que a gente percebe nitidamente que existe, às vezes, um ambiente fechado, de um ritual, de processos de conhecimento, como apresentou aí a Gabriela, a tentativa, né, de você desvendar esses procedimentos que são feitos pelo Poder Judiciário e trazer mais próximo à população. Então, a gente acaba criando um sistema que é próprio do Judiciário, para o Judiciário, em que só essas pessoas dialogam entre si em termos de comunicação, e isso transpassa uma perspectiva de poder simbólico, né? A gente tem um texto trabalhado pelo Bourdieu, de 1989, que fala dessa questão da simbologia do poder por meio da linguagem, e principalmente por meio da linguagem do direito. E isso faz com que a gente se distancie cada vez mais do cidadão. E aí a terminologia aqui do usuário, ou daquele que usa a justiça, enfim, de forma geral, das pessoas leigas, né, que desconhecem a linguagem e a forma de comunicação do direito, essa linguagem técnica. E aí existe verdadeiramente, a gente percebe um abismo entre a comunicação interna do direito e a comunicação do direito com o mundo. A gente acaba fazendo essa hierarquização, e aí percebe que aqueles que têm o conhecimento, a chave do conhecimento, os intérpretes do direito, eles estão na nossa sociedade em um ambiente separado. E aí esse caminho passa a ser contrário do que verdadeiramente a gente pensa. Porque quanto mais próximo nós estivermos dessa forma de comunicação com a população, mais efetivo será o direito. Então, por esse motivo, é fundamental que a gente pense em duas formas diferentes de comunicação. Primeiro, na forma de apresentação da nossa linguagem com o nosso público interno, ou seja, no direito, os pares conversam com muita prolixidade. Aí eu faço um resgate da apresentação do Alexandre Zawagner, da pesquisa que o Bernardo Azevedo fez, relacionado com a prolixidade do texto jurídico. É algo muito comum, né, no nosso cotidiano, perceber o texto jurídico com excesso de linguagens, de termos, de informações que muitas vezes não são necessárias, não são essenciais. Então, existe uma urgência, uma necessidade de sermos mais breves, mais objetivos na comunicação interna, e uma necessidade de sermos mais efetivos na comunicação externa, né? Tem um texto muito interessante do ministro Barroso a respeito da Revolução da Brevidade. Ele trata desse assunto também, que é fundamental a gente comunicar com o mundo e deixar de comunicar só com nós mesmos, né? E eu acredito que esse é o trabalho que está sendo feito pelos laboratórios, pelo Alexandre, né? A gente tem percebido cada vez mais a importância e a relevância de trazer o público, o cidadão, o leigo, para esse debate interno na área do direito. E esse tem sido, então, o meu trabalho. Cada vez mais, a linguagem tem sido um elemento fundamental de comunicação e de diminuição de barreiras e de poder dar acesso à justiça àqueles que não têm, e principalmente relacionado com a questão da linguagem. Então, para apresentar o meu trabalho hoje, eu vou utilizar elementos simbólicos para que vocês consigam visualizar o que, de fato, eu faço com a linguagem. Aqui, a gente tem um vidro, né, que tem alguns elementos, são peças de Lego. Imaginem, façam um exercício comigo, que essas peças de Lego são palavras. E que isso aqui constitui o seu repertório de palavras. Imagine que para você construir um texto, por exemplo, como sentença, petição inicial ou qualquer outro texto, você precisa de uma estrutura, né? Uma organização. O que faz com que essa junção de palavras se torne um e-mail, um WhatsApp ou uma sentença ou uma petição inicial? É a estrutura em que eu organizo e as formas da linguagem. Então,
se eu juntar essas peças, eu posso transformar nisso daqui. A gente consegue perceber que essa estrutura aqui, ela pode ser, eu posso chamá-la de um estabelecimento comercial. Por quê? Porque vocês percebem que é um prédio, né? Aqui a gente tem um telhado, que faz com que a gente perceba que pode ser um estabelecimento comercial. Eu tenho aqui uma entrada, aqui uma possível janela. Então, eu tenho alguns elementos aqui. Pensem comigo que para a formação dessa estrutura, eu utilizei diversas palavras para formar esse texto. E aí pode ser ou o estabelecimento comercial ou a produção de um texto jurídico. Mas o que a gente precisa realmente pensar em termos de linguagem é fazer com que o seu repertório de palavras seja muito mais extenso e, principalmente, que ele contenha elementos mais precisos para a comunicação. Elementos que eu possa comunicar não só internamente, mas externamente. De que forma? O meu trabalho é transformar essa estrutura nessa estrutura aqui. Visualmente, muito mais rápido, você percebe que isso daqui é um estabelecimento comercial. Você percebe porque a gente tem uma organização estrutural, a gente tem nitidamente as janelas, a gente tem nitidamente uma porta, a gente tem aqui um toldo. E percebam, cada elemento que foi aqui colocado, ele tem uma função. Então, a gente simplesmente não joga as palavras para inseri-las numa estrutura para que ela tenha uma função, para que ela traga um significado. Eu penso na função de cada elemento dentro do texto para que ele de fato tenha significado e que ele represente de forma muito clara e objetiva aquilo que eu desejo comunicar. Então, isso daqui pode ser um estabelecimento comercial. Mas é o que eu geralmente vejo. Às vezes, repetições, pensem que cada palavra aqui, ela é um Lego azul, por exemplo, ou um Lego amarelo, vocês veem repetidos, a gente vê muita repetição de elementos, a gente vê, de certa forma, a estrutura, mas não com muita nitidez, porque não tem uma organização lógica, porque não tem uma estrutura bem organizada e, principalmente, porque as palavras não comunicam com precisão. Então, a minha tarefa é fazer com que o elemento textual de linguagem, ele represente exatamente aquilo que a gente deseja, sem mais nem menos palavras, para que de forma muito rápida eu faça a identificação, eu consiga compreender esse texto, eu consiga comunicar para várias pessoas, e não só para o mundo jurídico. Então, isso aqui é uma simbologia, né, a respeito do meu trabalho. Como a gente está no painel, não é possível eu mostrar para vocês aqui de forma mais precisa como eu trabalho com essa linguagem, mas é possível vocês perceberem que a gente consegue transformar o texto em algo muito mais preciso e, principalmente, que a comunicação seja feita com muito mais exatidão. E aí não é à toa que eu escolho uma simbologia, né, uma forma de representação, porque eu não trabalho só com o texto e com cada uma das palavras como elemento que constitui um texto, mas eu também trabalho com a linguagem visual. E aí, nesse momento, eu trago elementos que são visuais, que ajudam o usuário ou até mesmo o Poder Judiciário a compreender melhor aquilo que eu quero trazer como informação. Então, eu trago não só os elementos textuais, mas também os elementos de linguagem, a linguagem visual, o visual law, enfim, essa questão da semiótica, que é uma ótima percepção, ótima formação de conhecimento. Então, eu trabalho com essas duas frentes. Eu elaborei uma teoria chamada taxonomia da linguagem jurídica. E essa teoria, ela apresenta todos os passos e todas as formas e as maneiras como eu consigo transformar um texto que não está exatamente exato, né, num texto muito mais assertivo. Ela é composta, essa análise, essa teoria da taxonomia é composta por uma análise de 5 camadas, em que a primeira eu tenho a palavra, que é o elemento que constitui todo o texto, depois eu tenho a semântica, que é a forma como eu junto esses elementos para formar um significado. Então eu posso dizer assim, esses 4 peças aqui, que são as palavras, formam um significado de um todo, né?
Depois, eu tenho uma perspectiva relacionada com a lógica textual, ou seja, existe uma lógica eu colocar a janela aqui e eu colocar uma porta aqui, né? De que forma eu organizo isso no meu texto de maneira lógica. Depois eu penso na padronização, ou seja, os elementos textuais precisam ser padronizados para que eu apresente de forma mais clara a minha informação, ou seja, as janelas são iguais, né? São padronizadas do mesmo tamanho. E por último, eu trabalho a perspectiva da estrutura, né? Que essa estrutura como um todo me diz estabelecimento comercial, ou a estrutura como um todo me diz é uma sentença, é uma petição, é uma contestação, enfim, qualquer tipo de texto. E perpassa por tudo isso o principal objetivo dessa construção é pensar na função social da linguagem, que é fundamental que a gente pense em comunicar, para quem a gente comunica e de qual é a melhor forma da comunicação. Então, essa minha atividade, ela pensa da mesma forma que os laboratórios, que é no usuário, na pessoa final, quem a justiça serve, né, que é o cidadão, mas aí eu penso em cada elemento de linguagem, como eles se encaixam, de que forma se comunica melhor. Então, esse é o meu trabalho. Para quem tiver interesse, claro que eu tenho uma apresentação muito mais complexa e mostrando cada um dos elementos de linguagem que eu trabalho e as camadas, mas espero que vocês tenham compreendido por meio da simbologia, que eu acho que faz todo sentido a gente fazer essa análise simbólica do trabalho. E a minha inovação está na forma como eu percebo e como eu aplico a teoria da taxonomia da linguagem nos elementos e nos textos jurídicos. Ok? Muito obrigada, então, pela oportunidade e estou à disposição para quem tiver interesse a respeito da temática. Obrigada, professora Olívia. Esse tema também é o tema do momento. Eu acho que vários juizados estão focados nessa questão da linguagem, principalmente da linguagem simples, né, a plain language, que a gente tem a Heloísa, que defende bastante, e a gente também está muito preocupado com isso, né, de você trazer aí os elementos. Mas eu fiquei pensando como eu posso aprender mais, eu acho que é interesse aí de todos que estão nos ouvindo, se há um livro já da sua teoria da taxonomia da linguagem jurídica. A gente vai fazer uma publicação do artigo explicando toda a teoria. Eu sou do meio acadêmico, né? Então, existe uma previsão de até o final do ano. O texto já está finalizado, já foi encaminhado, mas as revistas, né, demoram um pouco para fazer essa publicação. Então, eu vou esperar até o final do ano a publicação na revista, porque precisa ser inédito, né, o texto para essa publicação, e aí, com certeza, vai ser um prazer enorme compartilhar com vocês essa publicação, os conhecimentos e diversos outros textos, né, artigos que o meu grupo de pesquisa vem desenvolvendo comigo a respeito da aplicação dessa teoria. Ótimo. Eu vi aqui, nós já temos algumas perguntas, uma é até do Carlos Damasio, que é um dos laboratoristas lá do Inovares, no Espírito Santo. Eu não sei se eu poderia direcionar ao professor Alexandre, que ele está mais, assim, não sei. Até que ponto a atuação dos centros de inteligência, particularmente quando associadas à criação de solução no laboratório de inovação, podem ser caracterizadas como ciclos completos de legal design? Olha, eu acho que o legal design como um todo, ele requer todas essas questões, né? Porque se a gente for ver, nós somos num país, né, continental, com mais de 80 milhões de processos, com milhares de contratos, milhares de documentos jurídicos. Então, o processo de design sempre começa na observação, né? Então, se a gente vai criar, né, um aparelho, ou se a gente vai fazer o design de um restaurante, precisa olhar quantas pessoas vão, como é que as pessoas sentam, como é que elas comem. No nosso caso, a observação, muitas vezes, né, a grande maioria das vezes, está no papel, né? Então, a gente começa realmente todo esse processo por entender o problema. Então, vamos pegar o Juizado Especial de Pequenas Causas da Justiça Federal, né? Então, a gente vai lá e entende, poxa, esse ponto aqui do previdenciário tem o maior número de casos. Então, vamos tratar esse ponto, né? Então, todo projeto começa normalmente pela observação, né? Ou você pode ver atendimento em relação a uma ouvidoria. Muita gente não participa da audiência virtual porque fala que
que não entendeu. Então, quer dizer, o documento precisa mudar, né, para essa pessoa. Isso veio da ouvidoria. De qualquer maneira, vem em alguma fonte de dados, certo? Por isso que a gente tem que ter uma ligação, né, entre essa parte mais de criação aí, né, de novas formas de linguagem e representação, com a parte de observação, que aí entra o pessoal de automação, de inteligência artificial, né, e lá na camada final, a gente tem o design da informação em 3 vertentes. Uma é como é que eu vou entregar, se é no papel, se é num sistema, e a grande tendência é cada vez mais a gente entregar serviços jurídicos em plataformas, né? O segundo é a linguagem em sentido estrito, né, que é o que a Olivia está falando, né, a língua, a taxonomia, e o terceiro, elementos visuais, né, como é que a gente integra, como, de que maneira, né, e tudo isso pensando em eficiência, né, a gente tem que ter um resultado, nós sempre temos que estar resolvendo um problema, não é porque a gente quer deixar mais bonito, né, a gente sempre tem que focar no problema, e não no nosso trabalho, né, qual o problema que a gente está resolvendo. Então, eu acho que você pode ter ambientes, né, separados, por exemplo, a Vila, que é um dos ambientes que eu participo, ela só faz a camada final, ela se especializou em fazer só visual law, ela não faz o resto da cadeia do legal design. Então, algumas partes ou alguns laboratórios podem se ligar no todo, mas cada um escolher uma parte. Isso é até desejável que seja assim, porque os assuntos são muito diferentes, né, inteligência artificial de visual law, por exemplo. Mas o fato é que tudo isso tem que estar interligado pelo problema. Eu acho que é aí que dá certo, independentemente aí da forma, né, do tipo de organização que a gente cria, mas a ligação é pelo problema sempre. Ótimo. A gente tem uma outra pergunta, eu acho que a Gabriela, de repente, poderia enfrentar, que é fomentar a cultura da inovação, é do Gilson Faz. Fomentar a cultura da inovação num meio cheio de obstáculos pode gerar muita frustração. Que estratégias temos à disposição para vencê-los e dar vida a uma instituição realmente inovadora? Ei, Gilson, obrigada pela pergunta. Primeiro que é frustrante mesmo, e eu acho que trabalhar com inovação é aceitar que a gente vai se frustrar o tempo todo, assim, porque tudo que é novo, acho que tanto frustra porque encontra barreiras culturais de resistência, quanto é frustrante porque a gente está aprendendo. Quando a gente está aprendendo, a gente vai errar muito tudo que a gente está no começo. E aí eu acho que uma coisa, assim, e eu acho que é uma das coisas que a gente mais fala quando a gente faz inovação, é começa pequeno. Então, assim, não tenta abraçar o mundo e já sair transformando a sua instituição na instituição mais inovadora aqui do país. Comece escolhendo pequenas batalhas, vai lutando essas pequenas batalhas. Aí tem uma coisa muito legal, que a partir do momento em que você começa a colocar coisas pequenas para rodar, você começa a ganhar legitimidade dentro da sua organização. Então, você começa a gerar valor a partir de iniciativas menores, que já vão dar o tom do que você está querendo dizer quando você está conversando sobre inovação, e a partir daí você vai ganhando legitimidade para você ir cada vez dando um passo maior no sentido da inovação. E eu acho que, assim, instituições que trabalham com inovação, elas nunca vão estar prontas, né? Então é um processo muito contínuo, você vai estar o tempo inteiro se reinventando e descobrindo novos métodos, novas ferramentas. A gente aqui no Lab mesmo, a gente está o tempo inteiro, vocês estavam falando de plain language, agora a gente está começando a estudar linguagem simples, a gente está começando a estudar outras abordagens que a gente não utiliza. Então, eu acho que, assim, você vai estar sempre aprendendo, mas eu escolheria uma abordagem, começaria pequeno, ganharia legitimidade, começaria a dissipar essa agenda dentro da organização. Muito bom. E eu acho que o meu colega Caio Moisés, olá, Caio, que está nos ouvindo aqui, que está participando, agradeço a ele que me colocou nesse painel. Ele fez uma pergunta que eu acho que Olivia poderia enfrentar. Quais são as técnicas utilizadas por vocês para medir a eficácia das mensagens? Existem métricas para isso? Boa tarde, então, Caio, prazer, né, poder estar aqui com você, obrigada pelo convite mais uma vez. Bem, a gente tem sim, a gente tem como medir, principalmente em razão do usuário, né? O que tem acontecido com a minha experiência é que a gente reanalisa, revê, reconstrói, reconstitui o texto jurídico que é apresentado pela Defensoria Pública. Eu tenho um trabalho propriamente com a Defensoria Pública aqui do Distrito Federal, e a gente revê esse texto e passa pelo crivo do usuário, no sentido de que foi possível compreender a informação, é possível a gente
é possível você extrair a informação mais importante. Eu acho que é fundamental em todos esses elementos que tanto o Alexandre falou, como a Gabriela falou, a respeito da inovação, mas é fundamental que a gente pense na estrutura da linguagem, porque às vezes você faz ou pensa em um desenho que seja muito lógico, mas as palavras utilizadas, às vezes, elas não representam, de fato, aquilo que que o usuário precisa como informação. Vou dar um exemplo muito simples. As peças geralmente tratam de requerente, requerido, demandante, demandado, pleiteante, pleiteado, que são terminologias para a gente mais do que comum. O nosso olhar não consegue perceber que essa terminologia não consegue chegar ao usuário final. Então, quando você muda dentro do seu texto, requerente para demandante, para pleiteante, enfim, aquele que é o usuário final não consegue compreender o texto. Aí você dificulta a compreensão textual. Por esse motivo, eu acho que a melhor forma de medir é por meio do usuário, você apresentar o resultado e verificar se houve melhoria na compreensão, se de fato a informação mais importante foi passada, e se os elementos, ou seja, cada uma das palavras utilizadas no texto realmente apresentam um significado para o cidadão, não para o meio jurídico. Mas sim, a gente tem palavras na língua portuguesa que não são palavras informais, porque existe uma tendência de achar que simplificar a linguagem é tornar a linguagem informal no sentido da linguagem falada. Não é isso. É a gente substituir termos com o mesmo significado para que esta palavra possa ser compreendida no meio judiciário e pelo cidadão. Então, eu acho que o usuário é a principal forma de medir a eficiência da alteração da estrutura do texto jurídico. O Cristiane, só para complementar também, um abraço aí para o Caio, parabéns por todo o evento. O Caio, no nosso caso, eu acho que está muito ligado ao tipo de problema e também a dados, né? Então, ontem eu estava dando uma aula lá para o Tribunal de Justiça do Amapá, e realmente eles estão com muita dificuldade, né? As pessoas não têm internet e tal, de participar de audiências virtuais, e a maioria das pessoas não entendem, né? São do interior, quando chega lá o mandado de citação e tal. Então, a gente até discutiu isso ontem, né? O que seria uma forma de medir essa mudança de comunicação? Quantos por cento das pessoas não aparecem na audiência, né? E depois de um tempo, usando novas formas de comunicação, se esse número, né, diminuiu, ou seja, se o número menor de pessoas deixou de comparecer, né? Então, é sempre a gente tirar a foto do momento que a gente começou aquele trabalho, para também, né, depois de um tempo, a gente poder realmente ter essas metas. Como é tudo muito novo, né, a gente está começando a fazer isso em alguns projetos, não tem nada, né, a gente está testando em alguns modelos, mas acho que está muito ligado ao tipo de problema, né? Se a gente também fala de juizados especiais, né, como é que a pessoa entende como é que tramita o processo e, de repente, um tribunal fica recebendo muita ligação, que a pessoa não entende como é que funciona, como é que e aí você cria um material e você vê que diminuíram as ligações e as perguntas, né, nos canais de ouvidoria. Então, acho que está muito ligada a ter o cuidado de medir antes do processo começar, né, e aquele problema e os seus resultados depois, né, de implantar essa solução. Sim, essa interação aí da equipe de atendimento, das unidades do negócio, das unidades judiciárias, e eu acho que a partir dessa métrica, melhorar mesmo as respostas elaboradas, né, pelas áreas técnicas, para ver se chega, né, ao usuário, chega ao jurisdicionado o que a gente está querendo passar. Porque também não é só a questão jurídica, porque muitas vezes a pessoa está com advogado, e eu acho que também é uma função, né, do acesso jurídico essa informação. Mas às vezes a gente passa informações de ordens administrativas também, que muitas vezes as pessoas não conseguem compreender, porque vão também cifradas, né? A gente acha que está chegando no usuário final e a gente não conseguiu passar a mensagem. Eu quero saber se a Gabriela quer acrescentar alguma coisa. Não, a Olivia está falando, e ontem a Heloísa até esteve com a gente ontem no evento de linguagem simples, que a gente lançou um módulo do nosso programa de capacitação aqui na CEPLAG. E é muito legal isso, né? Que muita gente acha que simplificar a linguagem é levar para um lado mais coloquial, mais informal, e a gente conversou muito sobre isso ontem. Que não é sobre isso, né? Que você pode ser simples e continuar mantendo uma linguagem formal. E a importância de ter empatia, né? Eu falei muito na minha fala da experiência do usuário nessa perspectiva da pesquisa quantitativa e qualitativa, mas eu acho que quando a gente fala de linguagem, tem muito essa discussão da empatia, né? Que é você pensar para quem você está escrevendo, e se essa pessoa vai ter capacidade. Aqui no executivo, a gente tem muito hábito, por exemplo, de usar sigla, né? Então, eu falo para o cidadão, vai lá na DCH,
e o cidadão não vai saber do que a gente está falando. Então, acho que são coisas muito pequenas e sutis que a gente está habituado no setor público, que a gente talvez tenha passado anos sem se questionar, e aí eu acho que recentemente isso tem ganhado força, assim, a gente tem começado a perceber que a gente nunca olhou para o cidadão quando a gente estava usando, né, quando a gente estava se comunicando com ele, e a gente não precisa de um método hiperestruturado de pesquisa nesse caso, a gente só precisa mesmo de empatia e boa vontade para conseguir simplificar a linguagem. Ótimo, meio que o Alexandre já ressaltou quando ele falou que o legal design, ele não é o visual law, aliás, ele não é a simplificação do direito, não há como você simplificar o direito, né? Para isso nós somos técnicos, a gente passa por 5 anos de faculdade, mais alguns anos de mestrado, alguns de doutorado. E aí, né, Cristiane, você vê o seguinte, numa sentença, né, você vai falar de dano material, responsabilidade civil, você vai ter que falar, olha, teve culpa, o nexo causal e o dano, quer dizer, são palavras técnicas, você não tem como mudar, o direito é direito, né? Então, como é que a gente adapta para cada tipo de finalidade e pessoa, né? É isso. A gente ainda teria mais um minutinho, acho que se vocês quiserem arrematar, 1 minutinho para cada um. Eu posso falar, Cristiane? Eu acho fundamental ressaltar aqui essa questão da linguagem, né, da importância das terminologias e da forma como a gente comunica com o outro, e principalmente pensar na função social da linguagem, né? Que função essa linguagem tem, que encastelou durante muito tempo aqueles conhecedores do direito e que nesse momento, ainda bem, né, nós estamos aí em outro caminho, no sentido de incluir cada vez mais. E então eu ressalto aqui a participação neste momento do Felipe, o intérprete. O Felipe está aqui como intérprete e está apresentando essa linguagem. É uma forma de inclusão, é uma forma de dizer a justiça se importa, é uma forma de dizer, olha, nós estamos presentes não só na forma de comunicação verbal, mas por meio da linguagem de Libras também e por outros meios de comunicação. Dar acesso à população por meio da linguagem é fundamental. Então, eu acho que é muito importante que a gente ressalte esse papel das Libras, e eu já presenciei uma audiência em que havia necessidade do intérprete, mas não houve condição dele participar da audiência, não havia o intérprete e a audiência foi cancelada. Então, a gente está trabalhando isso, de acesso à justiça, de linguagem, de comunicação e de pensar no outro. A gente precisa muito pensar no outro. Obrigada. Ótimo. Fala, Piccoli. Muito obrigado, Cristiane Conde, juíza federal, Justiça Federal do Espírito Santo, Olívia Freitas, doutora e mestre em Estudos de Linguagem pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, professora do IDP, e professora também convidada da ESA, ou ABDF. Parabéns pela sua exposição. Ao Alexandre Zavaglia, professor, advogado especializado em Tecnologia e Ciência de Dados Aplicada, também muito obrigado mais uma vez. E Gabriela Martins, coordenadora do Lab MG, muito obrigado. Vamos, então, agora preparar o próximo painel. Enquanto a gente prepara o próximo painel, eu vou rodar a vinheta do prêmio de novo, porque a gente precisa divulgar essa oportunidade de valorização das iniciativas de inovação tecnológica, laboratório de inovação, inovação da gestão, a categoria que foi um sucesso na última edição, que é enfrentamento da crise. Criamos a categoria